né, a Igreja Batista Alfa e Ômega, né? Estamos aqui mais uma vez com a nossa lição bíblica, é a terceira, né? Estamos falando sobre o livro, né, de Pedro e é um ensinamento enriquecedor, né, para nossas vidas. Então, 1 Pedro 13, portanto, cingindo os lombos do nosso entendimento, sede sóbrios, né? O apóstolo Pedro dando assim um entendimento, né? Temos que ter consciência e entender, né? A controlar nosso sentido e sermos atentos a isso. 1 Pedro 13, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. E o 14, como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes tinham na nossa ignorância. Eu acho interessante essa concupiscência, que é uma palavra quase não assim usada, né, na nossa língua. Assim, a gente não tem esse costume, né, de usar essa palavra. Isso pode trazer alguns conflitos de entendimento. O que acontece? Essa palavra significa cobiçosos, pessoas gananciosas, são várias coisas. E você vai conseguir entender melhor o que Pedro está falando aqui quando você ler Gálatas 5. Por que eu estou pedindo para que vocês leiam Gálatas 5? Que ele vai falar, né, sobre os pecados da carne. Aí você vai conseguir entender um pouco melhor o comportamento humano diante, né, da questão da nossa carne, como que é o comportamento do homem físico, né, e como devemos nos comportar espiritualmente. E Paulo vai estar falando especificamente sobre esse assunto ali na carta de Gálatas, né, 5. Então ele vai fazer assim um adendo muito interessante, porque muitas das vezes nós, como os cristãos, achamos que tem aqueles pecados ali, o ímpio, a pessoa que não aceitou Jesus. Não, aquilo está na nossa carne. Então, a gente temos que ter um comportamento de entendimento que a gente é capaz de fazer aquilo tudo, a nossa carne quer fazer aquilo tudo. Então, se verdadeiramente estamos em Cristo, a gente buscar o quê? Não fazer essas coisas que a gente sabe que aborrece o Pai, entristece a Deus, e Deus que quer que tenhamos uma vida santa. Então, ali, Paulo ele vai ensinar ali perfeitamente, né? E para nos trazer um entendimento do que é a pessoa física e a pessoa espiritual. Nós, como os cristãos, servos de Deus, levamos a mensagem de Cristo, temos que buscar viver aqui, em espírito, em santidade. Então, até, né, fica até o adendo, vamos que, né, futuramente a gente estuda essa carta que também é grandiosa, ainda mais para quem não tem entendimento assim perfeitamente aquilo que a gente tem falado na lição 1, 2, vamos também estar falando aqui nessa lição 3, que assim a gente vive nessa vida, nessa terra, nesse plano, mas sofremos a influência do mundo espiritual e estamos voltados a agradar a Deus que vive no mundo espiritual. Então, muitas das coisas assim que a gente olha pelos olhos da carne, a gente não consegue ter um entendimento sem quem? A presença do Espírito Santo, sem estarmos adequados a esses ensinamentos. A gente não vai conseguir entender realmente, não vamos conseguir se não houver um esforço, uma busca de entendimento e de santidade de vida espiritual. Não vai conseguir. Se achar que a vida é o que está aqui, que é aqui que está bom, o que eu faço, né? Deus é amor, vai me aceitar assim, aí fica difícil a gente alcançar essa benevolência de Deus, porque não há um interesse verdadeiro. O interesse verdadeiro é a gente abrir mão e buscarmos em Deus a sabedoria, através do Espírito Santo, através de um novo comportamento. E é isso que vamos falar aqui hoje. Então, é o que vamos estarmos estudando, né?
hoje nessa lição 3. E 1 Pedro 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, né? Que possamos buscar a santidade verdadeiramente em Cristo, né? Através do Espírito Santo, buscando, se hoje você está aqui assistindo essa lição, porque você está numa busca constante de quê? De aperfeiçoamento, aprender a palavra, a ter, né, assim, uma vida diante de Deus, na perspectiva de Deus, não nossa humana e física. E 1 Pedro 16, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro ainda vai vir aqui autenticar que há necessidade de sermos santos, porque está escrito, e a Bíblia vai vir, né, nos ensinar isso, a como sermos santos, a como, né, estarmos obedientes a Deus e buscarmos constantemente o quê? Um comportamento de compromisso com Deus e obediência. Então, que possamos, né, estarmos em Deus, assim, buscando mesmo sermos santos e termos entendimento. E se tiver alguma dificuldade, igual eu já falei aqui, né, tem o Zap, tem o e-mail, que possamos, né, estarmos tirando nossas dúvidas juntos. Então, o segredo para uma vida santa. Porque há um distanciamento entre a teologia e a prática. Eu ainda falei agora mesmo, muitas pessoas buscam Deus, mas achando que Deus é amor, o que eu faço, né? Não tem como eu lutar contra a minha carne, a minha vontade, e Deus sabe que eu sou assim, então Deus, ele perdoa os pecados. Não há um compromisso de nova vida e de transformação e de mudança. Se hoje eu sou uma pessoa que vive em gritaria, a Bíblia vai me ensinar o quê? Que a gente, principalmente nós mulheres, que temos muitos afazeres e já somos meio, né, mais... Então, assim, vai ensinar o quê? A não viver em gritaria, esse comportamento que traz, né, um mau testemunho, as pessoas estão de fora. Assim, a gente não vai educar, a gente, né, que é mais, assim, direcionada à educação do filho. A gente não vai estar ensinando o filho corretamente, gritando, brigando, vivendo um comportamento que não é fácil, não, gente. Eu digo muito que as pessoas às vezes olham assim, nossa, você é tão calminha, mas eu sei que eu não sou. Então eu tenho que ter essa busca de quê? Que eu não posso viver nervosa, gritando, brigando com todo mundo o tempo todo. Não é uma coisa adequada. Ah, mas a minha carne é assim, eu sou assim. Não, eu tenho que buscar o quê? Melhorar e viver de uma maneira adequada ao social, né? Viver uma vida com um comportamento, buscando sempre o quê? Melhorar, entender, ter empatia pelo meu próximo, porque fica muito difícil a gente cumprir o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Só eu tenho razão e todo mundo tá errado. Fica difícil. Eu não tenho empatia por ninguém. Tudo só eu. Tudo é só bom para mim e o próximo, né? Então fica difícil quando eu tenho esse comportamento e vivo só querendo agradar a mim mesmo. Então, a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que buscar entender o nosso próximo e a viver, né, em comunhão e com amor. Então, como desenvolver uma vida de santidade em um mundo completamente dominado pelo pecado e contrário aos valores estabelecidos na palavra de Deus. Tá entendendo? Então, assim, o mundo vai ensinar, não, você é isso, você tem que ser isso, e as pessoas têm que entender. Aí fica aquele conflito, todo mundo, né, buscando o seu interesse e não o do próximo. Agora, quando você busca o do próximo, começa a abrir a mão do seu, imagine todo mundo fazendo isso, né? Vai haver um bem-estar muito grande. E ao contrário, não tem como, vai ter o conflito, as guerras, vai ter, né, um querendo sobrepor o outro. E é isso que o mundo ensina, né?
E Deus não ensina a gente o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que possamos buscar, né, esses valores que tem na palavra de Deus para nossas vidas práticas, né, praticando. E o que estava impedindo ou dificultando os primeiros leitores para que Pedro os chamasse para uma vida de santidade. Então você vê que lá na época de Pedro já, né, tinha essa dificuldade de entender a santidade, né, de entender a prática daquilo que a palavra está ensinando. Quais eram as questões envolvidas que seriam capazes de influenciá-los uma derrota e retorno à prática antiga antes da conversão? Atualmente, o que leva os cristãos a terem uma vida dúbia, em que exaltam o pertencimento a uma determinada igreja, mas trata com desprezo e negligência o seu testemunho e compromisso com o evangelho. O nosso compromisso é ir, né, por toda parte do mundo, né, pregando o quê? A mensagem de Cristo. Esse é o compromisso da igreja. E quando eu vou lá, prego, falo do amor de Cristo para as pessoas vão se redimir dos seus pecados e vir para a igreja. Só que ela está aprendendo. Ela não tinha um contato com a palavra, vai estar aprendendo. Será que eu estou buscando a Deus verdadeiramente? Será que eu vou ter essa capacidade de dar tempo a essa pessoa se aproximar de Deus, aprender a palavra, a buscar esse comportamento? Ou eu já vou, não, esse aqui é pecadora, tá fora, não, esse aqui peca, esse aqui bebe, aquele ali fuma, esse aqui se veste errado, né? Que a gente tem nossas etiquetas aí e começamos a colocar um padrão de santidade em comportamento humano, não no comportamento de santidade mesmo, porque a santidade tem que vir em mim. Eu tenho que ter empatia ao meu próximo para poder ensinar ele o amor de Cristo. Agora, se eu já estou olhando os defeitos, já estou querendo criticar, acho que a pessoa não está se esforçando, a pessoa não quer sair do pecado. Gente, é difícil sair do pecado. A gente que é cristão, que está assim, a gente sabe. A gente tem, por isso que eu falei, leia lá a carta de Gálatas e olha aquilo, olhando para a sua vida e falando, eu sou assim, e eu verdadeiramente preciso de Cristo para eu não fazer essas práticas, para que eu possa estar agradando ao Pai. Então, eu tenho que ter essa busca constante de estar levando o Evangelho, mas não para pontuar o comportamento do próximo, mas o meu. O meu comportamento, que eu, diante dos estudos e dos ensinos bíblicos, eu tenho que transformar a minha vida e viver uma nova vida diante de Deus em busca do quê? Da santidade e da obediência. E o próximo eu tenho que permanecer levando o amor, a paz, né? O poder de Deus, a graça de Deus. E ele vai ter que escolher igual eu escolho. Então a gente inverte, não, eu sou filha de Deus, Deus me ama, eu vou todo dia, todos os cultos, então eu sou eu. Agora aquele ali, poxa, não quer nada com Deus. Então a gente tem que começar a inverter isso, né? Pô, aquele ali tá difícil se chegar a Deus, então vamos, né, nos esforçar mais. E eu tenho que olhar para mim, pô, tá difícil, a minha carne é fraca, mas eu tenho que me fortalecer em Cristo. E essa é a busca. E assim a gente tentar se aproximar cada vez mais de Deus, através do que? Da prática, conhecendo a palavra, entendendo, né, a diferença do mundo físico, do mundo espiritual e tentarmos nos aproximarmos de Deus, e só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. E ele é santo e é necessário que sejamos santos para que ele habite em nós e nos guie. Então, responder essas perguntas pode nos ajudar neste tempo tão complexo para uma vida cristã, a alcançarmos um padrão elevado e esperado para o seguidor de Cristo. Então, estamos sendo observados pelo mundo e que possamos realmente, verdadeiramente dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Então, podemos ver aqui nessa lição em que
O homem tem uma busca constante, permanente, de entendimento para acompanhar o querer e a vontade de Deus. E é necessário que sejamos o quê? Obedientes, termos compromisso, né, com a verdade que está escrita na palavra de Deus na Bíblia. Então, o tópico 1.1, a importância de cingir os lombos do nosso entendimento. Então, o autor aqui ele vai estar falando, né, de estarmos, traduzido como sejam com a mente preparada, prontos para agir. Então, na outra versão, ele até coloca aqui, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Tá vendo? Tudo começa na nossa mente. O jeito da gente pensar e observar as coisas e nos posicionarmos. E o texto nos ensina que era comum um homem levantar a sua vestimenta longa até a cintura e ficar em condições de desenvolver uma ação rapidamente, seja andar, correr ou entrar numa batalha, de igual forma a mente vigilante. Então, assim, cingir os lombos é vestimenta, né? Então, eles colocavam uma posição que se ele precisasse correr, fazer um movimento rápido, ele teria essa facilidade. E a nossa mente, ela tem que estar preparada, né? Essa comparação, né, do corpo com a mente, que a nossa mente já tem que estar preparada para agir diante de uma situação que às vezes a gente não está esperando. Então, a gente tem que ter uma mente que a gente já se prepara para quê? Para como, né, vamos nos posicionar diante daquela situação. Então, ele está ensinando que a gente fica o quê? Atento, esperto. E voltamos lá no ensinamento de Cristo, vigilantes. Que possamos ser vigilantes. Então, o cristão precisa estar o quê? Atento àquilo que ocupa o seu pensamento. E de alguma forma o seduz para produzir um resultado negativo na vida. Então, aqueles pensamentos que vêm na minha mente que não está em conformidade com a vontade de Deus, eu tenho que eliminar. Eu tenho que tirar da minha vida e buscar o quê? A gente vai ter várias referências aqui, né? Vai até falar do apóstolo Paulo, né? Nas cartas de Filipenses, Colossenses, 1 Coríntios, que Paulo vai estar falando muito sobre isso. Até interessante, a entrada aqui é Joseph Stott, afirma que o uso responsável da nossa mente enriquece a nossa vida cristã. Então, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente pensa. Olha só como isso é profundo. Então, em Filipenses 4, 7 e 8, é até interessante vocês acompanhar com a revistinha. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo que excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tá vendo como, né, Paulo fala assim, trabalha sua mente. Eu acabei de falar, a gente tem que ter empatia pelo irmão, né? E estarmos cuidando para não discriminá-lo, afastá-lo, né? A gente tem que ter essa empatia, porque, gente, a salvação é uma coisa muito séria. Aí, imagina, eu e a irmã Liliane chego lá na igreja, aí o irmãozinho vem, me conta lá, uma irmãzinha, poxa, irmão, tô passando por isso, eu fiz isso, briguei, me chateei em casa, com meu filho, aconteci, aí eu, tá vendo, não sabe ser mãe. Gente, eu tenho que me compadecer da luta do meu irmão e tentar ajudá-lo, tentar achar uma solução. Não me interessa se a atitude dela foi correta ou errada. Ela que tem que ter consciência da atitude dela. Eu tenho que tentar o quê? Ajudar. Não a discriminar, não a estar julgando, ou estar penando, trazendo peso para o irmão, né? Acontece muito isso. Olha, isso aconteceu porque você tá, sabe? Traz uns assuntos. A pessoa não está interessada em ajudar, gente. Não é possível.
A pessoa está interessada em condenar a situação, o problema da pessoa, ao invés de ajudar. Porque todo mundo passa momento difícil. Eu tenho noção do que meus filhos vão ser? Eu não tenho. Eu ensinei no caminho que deve andar, porque eu creio que a palavra de Deus diz que mesmo depois de velho não se desviará. Eu creio nisso. Então, eu faço questão de todo dia de manhã estar passando o ensinamento da Bíblia para meus filhos, falar para eles se é certo, se é errado, porque eu creio. Eu creio no poder de Deus e na ação de Deus. Mas eu não tenho condições de falar, o meu filho vai ser isso, o meu filho vai ser aquilo, meu filho... Eu não tenho. Então, o que eu faço? Para mim descansar a minha alma, eu confio em Deus e coloco a guarda dos meus filhos sobre a mão de Deus e faço a minha parte, que é o quê? Educar a criança no caminho que ela deve andar. Tá entendendo? Então, a gente se preocupa muito mais, olha, e se o filho fizer isso, vai ser a escolha dele, porque Deus me deu livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, assim como meus filhos também têm. E a mesma coisa os nossos irmãos dentro da igreja, eles vão ter lá as escolhas dele. Ah, escolheu errado, ah, é pecador, tá passando por isso porque Deus... Gente, não tem empatia nesse discurso. Não tem, você não está chamando para sua responsabilidade o quê? O amor, né? Está ali tentando ajudar o irmão a chegar à santidade dele. E eu preciso chegar à minha, O irmão eu só vou estar instruindo, ensinando, igual Pedro, Paulo está ensinando aqui, a pensar em quê? Em tudo que está no alto, tudo que é bom e excelente. Colossenses 3, 1 e 2. O convite para pensar nas coisas que são de cima, ocupar nossa mente. Ele está ensinando, ele está falando. Aí ele está lá no outro dia, falou, ó, irmão, pensa no que é do alto, que é do céu. Aí o irmão está pensando na coisa aqui do mundo, ele chega, não, você sai aqui da igreja que você não quer nada com Deus. Com certeza ele não fez isso. Com certeza. E com certeza ele ensinou isso aqui, ensinou de novo, leu de novo. Tanto que ele fez várias cartas, foi para todas as igrejas, e todos leram, todos tiveram o privilégio de aprender e buscar em Deus. Não ficou preocupado, ó, você está fazendo, você não está, incluindo pessoas. Com certeza ele não fez isso. E a mente é uma parte importante no processo de uma vida santa, que podemos escolher o que deve ser ocupá-la, né? O que estamos ocupando a nossa mente? Com as coisas lá de cima, nas coisas de Deus, no que a Bíblia ensina, ou nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas? Então, o que está ocupando a minha mente nesse momento? Né? O pecado do irmão, o adultério da irmã, o outro que roubou, o que está ocupando a minha mente? Ou eu estar, né, disposta a ensinar a palavra de Deus, sabendo que todo o poder dele, é ele que vai, o Espírito Santo que vai fazer a pessoa se arrepender do pecado dela, ou não eu estar com preconceito e discriminando alguém. Né? E eu tomando conta da minha vida, porque eu também corro o risco de amanhã estar fazendo algo que entristece a Deus, porque, como eu estou falando aqui, a nossa carne, ela tem ela se volta, né, para essas coisas, que é aquilo que Paulo está falando ali em Gálatas 5, né? Os pecados da carne, ela tem essa sede por aquelas coisas. Então, isso para ela é bom. Mas eu, no meu entendimento, já que eu já tenho uma vida em Cristo, espiritualmente sei que não é bom para mim. E não vai estar agradando a Deus. Então, tem que ter uma busca para quê? Para me afastar daqui da bebedice, né? De cobiça, de várias coisas, né, que a nossa carne é sucinta a fazer. Então, 1.2, a importância da sobriedade. Então, de não andarmos bêbados. É isso. Se você está sóbrio, você não está bêbado, né? Então, de não estarmos bêbados. Aqui a lição vai até falar, sejam sóbrios, foi a exortação de Pedro no sentido de manter-se no equilíbrio, atentos e vigilantes. Como exemplo, podemos citar uma pessoa que utiliza algum tipo de bebida, algo entorpecente. A pessoa tem noção do que ela está fazendo, ela perde o controle, né, do seu próprio corpo, da sua mente. E a gente sobra, sem entorpecente, sem álcool, sem essas coisas, é a mesma coisa a vida do cristão. Sem os pensamentos deste mundo que rege pela nossa carne, pelo pecado,
a gente não tem o controle. Agora, quando a gente está pensando nas coisas do alto, nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Deus, como eu devo me comportar, eu estou pensando o quê? Nas coisas do alto, em coisas boas. Poxa, como eu posso, né? Não posso estar ajudando meu irmão, então vou estar orando, vou estar buscando em Deus e crendo que Deus é a única solução e pode transformar a vida do meu irmão, assim como transformou a minha. Né? A gente tem que crer nisso, gente. A gente tem que se esforçar mais nisso. Hoje em dia, esse aí não quer nada. A gente tem que parar de falar isso, que o poder de Deus cabe a mim transformar a minha vida. Então, também não quero nada? Né? A gente tem que começar a se perguntar, também não quero nada, porque toda vez que eu erro, eu cometo algum erro, então eu também não quero nada com Deus. Tá entendendo? Eu posso ter uma busca constante, de manhã eu tô lendo a Bíblia, mas, igual eu falei aqui já, eu sou meio nervosa, meio estressada, e no dia que eu me exalto, não tô querendo nada com Deus. Ou quando eu faço uma escolha errada, eu tô sempre vigilante, buscando não fazer. Mas no dia que eu fizer, eu não quero nada com Deus, eu deixei de amar Deus, não, eu sou falha. Então eu tenho que buscar o quê? A não falhar. E se eu falhar, buscar o quê? O perdão em Deus. Mas eu tenho essa busca e não quero. Com certeza eu vou ficar muito triste. Quando eu erro, eu fico triste. Então, assim, eu busco não errar, mas eu sei que eu posso estar errando. Então, ele vai comparar, né, aqui. E diante da ordem da palavra de Deus, podemos concluir que ser sóbrio é uma escolha nossa. Então, eu escolho beber ou eu escolho não beber. Tá entendendo? Então, eu tenho esse poder sobre mim de estar escolhendo. Mas depois que eu bebo, eu não tenho poder sobre minhas atitudes. Você tá entendendo? É a mesma coisa. A pessoa, ela busca não pecar. Mas depois que ela peca, ela vai estar presa ali ao pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque é muito difícil. Depois que você baixou a guarda e pecou, para você sair dele vai ser muito difícil. Já é difícil a gente se manter. Mas ainda é mais fácil a gente se manter fora do pecado do que quando você se atola nele, porque o salário dele é a morte e a nossa carne quer, e você vai até começar a arrumar desculpa. Não, mas isso aqui tá bom por causa... Vai arrumar desculpa. Porque a sua carne quer, e para ela é prazerosa e ela gosta daquilo, então vai ter sempre desculpa. É igual, quer ver, um pecado que não é muito falado na igreja, mas tem de montão. A fofoca. Você já viu o fofoqueiro? Ainda mais a pessoa que não gosta de fofoca, fala, não quero saber da vida dos outros não, porque eu não gosto de fofoca. Não, eu não tô fazendo fofoca. Tá falando da vida da outra pessoa, né? Fofoca? Não, eu não tô fazendo fofoca não, tava comentando. Aí tem até um amigo nosso, ele nem é cristão, mas não, fulano não tá aqui, chama ele e fala na presença dele. Ele não fala de ninguém que não tá presente. E se você começar a falar de uma pessoa que não está presente, ele manda chamar a pessoa, vai lá e fala para a pessoa. Porque se você está falando de uma pessoa que não está presente, é fofoca, gente. Então, aí quando você dá esse corte, a pessoa, não estou fazendo fofoca não, só estava... Gente, só o estar comentando de uma pessoa que não está presente é fofoca. Então não adianta. Por que eu tô falando isso? Que eu falei, a nossa carne se adequa àquilo e acha que é bom e quer ficar falando da vida dos outros, deve ser ótimo, né? Porque a pessoa que gosta de falar da vida dos outros só fala da vida dos outros. Então, e ela ainda vai arrumar desculpa. Não tô fazendo fofoca, eu tô comentando algo e só pra você que é minha amiga. Aí chega pro outro, não, só pra você que é meu amigo. É sempre assim. E a fofoca vai indo. E o que acontece? Quando a gente era criança, hoje em dia nem tem muito essa brincadeira do telefone. A frase vai começar de um jeito e com certeza ela vai terminar do outro. Então, esse é o perigo da fofoca. E quantas pessoas estão enfermas, doentes dentro da igreja por causa da maldita do pecado da fofoca. E as pessoas não se conscientizam que a fofoca faz mal, gente. Tanto destrói sua vida e ainda destrói a do irmão, que às vezes também tá lá fraquinho, lá capenga, querendo se levantar. Aí vem o maldito com a língua lá do inferno, falar da vida dos outros. Não, e não é fofoca. E o outro com o ouvido lá para escutar lá atento da vida do outro. Tá entendendo?
E não é pecado. Pecado é adultério, pecado é o roubo, mas a fofoca não é pecado não, só está comentando da vida do outro. E você se preocupa que está destruindo a vida do outro que está mais fraco? De vez você estava ali orando? Não, está falando e levando a vida do outro para o outro. Então, o pecado, ele é muito, deve ser maravilhoso, está falando da vida dos outros. E você vê que essas pessoas só falam da vida dos outros. Acho que nem deve ter vida própria. Então, vigia, vigia. Vigia também seu ouvido, para também não estar, né, dando muito ênfase a esse tipo de coisa. Busca, né, estar atento às coisas de Deus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é do alto, nisso. Se tem algum louvor nisso, pensai. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, não traz louvor para mim nenhuma derrota da vida do meu irmão. Não traz. 1.3. A importância de esperar na graça. Somos confrontados com a realidade de abandonar nossa capacidade e conceitos de que conseguimos vencer por nós mesmos. Eu não posso por mim. Igual agora eu acabei de falar da fofoca. O meu irmãozinho que está lá fraco, ele não pode por ele. Por isso a importância de, se um irmão trouxe um problema para você, você ir orar. Esquece esse negócio de falar com o outro, correr, né? Ainda até usa muita desculpa, não, vou chamar a irmãzinha que ela é cheia da unção para me ajudar em oração com problema. Não, isso é fofoca, gente. Ora, Léo, você também tem unção, você também pode se ligar a Deus, você também, já que você acha que está 24 horas no monte, isso é mérito para você ser mais ungido do que o outro, então vai e fica 24 horas no monte. Mas esquece de ficar levando problemas pessoais das vidas das outras pessoas para os outros. Leva para Deus. Leva para Deus, porque além dele já saber e saber exatamente o que está acontecendo, saber até aquilo que você não sabe, porque ele tem poder de saber todas as coisas, ele é o único que vai poder resolver. Só ele vai poder resolver. Então, se alguém confiar alguma coisa em você, você leva para Deus. Que ele já sabe, vai que a pessoa também está omitindo alguma coisa, está com vergonha, você vai entregar na mão certa, exata, né? E ainda a gente vai cortar o fio desse telefone maldito do inferno que destrói muita vida das pessoas dentro da igreja, que é a fofoca. Então, a importância de esperar na graça. Não podemos nada de nós mesmos. Não podemos. E temos que nos conscientizarmos disso, que toda graça emana de Deus. A santidade e as atitudes resultantes da obediência. A obediência. Então, no passado, antes da conversão, eles tinham um comportamento que era rígido pela ignorância e separação da vida de Deus. Paulo, em Efésios 2, declara que os homens sem Cristo são filhos da ira e filhos da desobediência, algemados por Satanás, inclinados a viver para agradar a carne. Olha aí a carne, os pecados dela e os pensamentos, portanto, incapazes de viver para obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos. Então, quando você está inclinando a fazer a vontade da sua carne, você está longe, muito longe, incapaz de agradar a Deus, porque você está voltado para agradar a sua carne. Por isso que eu estou falando aqui hoje. Lê Gálatas 5. Se você não consegue entender essa divisão de pecados que está na nossa carne, o entendimento que a gente tem que ter lá do alto, busca do Espírito Santo, busque em Deus. Se tiver alguma dúvida, quiser uma ajuda, pode mandar mensagem para o meu zap, que aparece lá no início, no primeiro slide. Por e-mail que está ali, busca com vontade, porque você tem que entender o que a sua carne é capaz. Quando você começa a entender, eu sou capaz disso, fica mais fácil você o quê? Seguir o caminho certo. Fica mais fácil você cortar. É igual, quer ver essas ervas daninhas? Eu moro em terreno assim, tem terra. Então, às vezes está uma árvore linda, a erva daninha vem por debaixo e começa a matar a planta.
Se você não cavar ali, saber de onde está vindo a raiz dessa erva daninha, a planta vai morrer. Você não vai conseguir salvar a vida dela, você não vai conseguir. Então você vai ter que ver onde está enraizado o mal para você arrancar e tacar fora. Senão você vai perder tudo. E assim é a nossa vida. Se eu não tenho noção de quem sou eu, igual assim, se pega a pessoa que gosta de falar da vida dos outros, já que a gente estava falando do pecado da fofoca, a pessoa não tem nada a ver eu ficar comentando a vida dos outros. E ela tem que começar a buscar, e sempre que estiver conversando com alguém, cortar o assunto, senão ela não vai conseguir. Ela vai ter que buscar raiz. Enquanto ela achar que o que ela está fazendo é fofoca, não está fazendo mal a ninguém, ela vai continuar uma fofoqueira. Então ela primeiro tem que se conscientizar do mal que ela faz, para ela poder o quê? Começar a corrigir e ter consciência que isso é um pecado sério. Você está destruindo a vida de outra pessoa. Dependendo do que você fala, destrói e mata o irmão dentro da igreja. Então, se ela não se conscientizar disso, ela não vai deixar de falar da vida dos outros e achar que só está fazendo um comentário, até mesmo, né, ajudando alguém, mas vigia. 1.1. A obediência marca um novo estilo de vida. Então, quando a gente começa realmente a obedecer a Deus, se voltar para agradar a Deus, a gente tem essa marca de um novo estilo. Você muda o seu comportamento, você muda o jeito de você falar. Muitas pessoas, até o jeito de vestir, de sentar, vai mudando, porque a gente muda. E isso é marcado pela presença do Espírito Santo e da graça de Deus sobre a vida da pessoa. Em transformados em novas criaturas, agora os cristãos têm uma nova maneira de pensar, de viver, de agir. Igual eu acabei de falar aqui agora. Gosto de estar falando. Você vai começar a perceber que isso está errado, que não agrada a Deus. Então você vai começar o quê? Fechar a boquinha. Vai começar, sabe, a orar mais. Senhor, tenha graça de mim. Não deixa eu estar comentando assuntos, né, sem base, desnecessário. Me guarda, me leva onde eu for, que eu venha falar somente do seu amor, que eu não venha estar falando coisas alheias. Você vai começar o que? A se policiar, a transformar a sua vida, né, a ter esse esforço de mudar a sua vida. E o Espírito Santo vai estar te ajudando, vai estar te orientando, vai estar trazendo na sua mente o que é correto, através das escrituras. Quantas vezes a gente está assim e pensa uma coisa, não, mas está escrito, igual a gente já lembra aqui, né? Está escrito, ele é santo e seja também santo. Então, quando eu penso em algo que não é de santidade, eu já vou lembrar lá, não, mas está escrito, ele é santo. Então, eu também tenho que ser santo, então, não, isso aqui eu não vou fazer. E viver e agir. Pedro diz, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, chamando o povo para manter o seu novo estilo de vida e não fraquejar diante das dificuldades, mas de forma absoluta obedecer a palavra de Deus. É uma advertência para não imitar o padrão do mundo e rejeitar qualquer tentativa de uma imposição ao modelo mundano de vida. A palavra paixões aqui indica anelo distorcidos e pervertidos que sejam sexuais e impuros. O nosso estilo de vida marca a nossa obediência a Cristo ou não? Você tem que se perguntar, o seu comportamento, o seu estilo de vida, ele está adequado a obedecer a Cristo ou não? Ele está de acordo com aquilo que Deus fala, orar e vigiar, né? Buscar as coisas do alto, ou buscar a vontade do Pai? 1.2, obediência marca um novo procedimento. Do grego, anastrofe, a palavra grega que está, né, lá no original, que significa conduta, comportamento, modo de vida. Esse termo é usado comumente para
designar a forma anterior de vida. Das 13 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 8 delas estão na carta de Pedro, indicando a importância do procedimento cristão. Então, você vê que o comportamento, ela tem que estar ligada a um comportamento que é instruído pelo Espírito Santo. Eu vou ali, Senhor, me leva, é da sua vontade que eu esteja ali? Porque o Espírito Santo, ele sabe o que vai vir na sua frente, aonde você tem que passar, com quem você tem que falar, o que você tem que falar. Você tem uma vida voltada para o céu, uma vida voltada para Deus. Então, você já vai estar ali, cortando as conversinhas fiadas, ou até mesmo cortando coisas que às vezes até mesmo Satanás levanta para quê? Para tentar te distanciar de Deus e fazer você realmente cair na sua carne, no seu pecado. Então, marca um novo procedimento. Você começa a entender que há necessidade de eu estar sempre atento e buscando no Espírito Santo, que é um comportamento que me leva sempre para estar obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Tópico 3. A santidade e as atitudes resultantes do relacionamento. Então, fazer parte do povo de Deus requer algumas condições bem específicas, e uma delas é de parar, relacionar-se com Ele. A exigência é de uma vida santa. Está escrito. Nos revela um detalhe importante na aceitação das escrituras do Antigo Testamento. Então, vai estar escrito lá no Antigo e no Novo Testamento, está escrito que ele é santo. E há necessidade que eu seja santa também. Então, isso está, além de estar escrito, está confirmado, né? Contestado, né? Ele vem em duplicidade para quê? Um afirma e o outro reafirma. Então, para relacionar-se com Deus, o convite para o povo de Israel era a santificação, né? No entanto, o povo de Deus não a buscava verdadeiramente, apenas usava os rituais. Igual eu falei aqui, a irmãzinha está em todos os cultos, participa de tudo, mas não deixa de falar da vida do irmão, não deixa de fazer fofoca dentro da igreja, não deixa de trazer confusão dentro da igreja. Então está preso o quê? Só os cerimoniais, só o religioso, mas não tem compromisso, está sendo negligente no seu comportamento, que é o quê? Levar vida, levar salvação. Como que eu posso estar todo dia dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo que eu tenho que melhorar, que eu tenho que me corrigir, que eu tenho que amar o meu próximo, e tô ali dentro da igreja fazendo dissensão, fazendo fofoca, entristecendo o irmão, arrumando confusão? Será que eu estou só sendo religiosa ou será que eu estou realmente agradando a Deus? Você acha que Deus se agrada quando você vai lá e entristece o irmão, tá falando da vida do irmão, tá arrumando confusão? Você acha que o pai está feliz com isso? Vendo conflito e contenda entre os irmãos dentro da igreja? Nunca ele vai aprovar esse tipo de atitude. Ou até mesmo você que toma esses cuidados de cuidar, de tratar do irmão, mas a sua vida tá uma bagunça. Tá ali toda, né, cheia de coisas que não agradam a Deus, porque você não consegue tomar a atitude de fazer as coisas conforme Deus ensina, né? Tem essa dificuldade de largar o pecado de vez, de ter uma nova conduta, de ter um novo compromisso, de ter um novo estilo de vida, gente. Eu, quando era pequena, ouvia muitas pessoas, é mudança, porque a pessoa não tem personalidade. Gente, então eu sou obrigada a ter personalidade ruim, ser uma pessoa detestável, falar o que eu penso, porque não, eu sou assim, eu falo o que eu penso, sem me preocupar se estou magoando ou ofendendo alguma pessoa, porque eu não posso mudar meu comportamento para melhor, porque eu não posso ter um novo estilo de vida, que eu tenho que estar presa ali, porque eu não quero ter personalidade, não. Eu quero sempre estar melhorando, me achegando a Deus,
de uma maneira que eu possa buscar a santidade e estar sempre perto dele, né? Porque eu sei que ele é santo. Então, a santidade é as atitudes resultantes do relacionamento. Então, a santidade resultante do relacionamento é algo muito importante. Portanto, ser santo é uma ordem a ser aplicada na vida de todo cristão. Todo cristão tem que ser santo. Tanto no padrão de comportamento e conduta, quanto na identificação e aproximação de Deus Santo. O alvo da santidade na vida cristã deve mover todo cristão a viver de maneira diferenciada. O nosso Deus é Deus perfeitamente santo. Por isso, devemos ansiar pela busca de uma vida de santidade e perfeição. Então, se você não tem essa ânsia de estar buscando santidade, gente, para a sua vida, eu vou repetir de novo, igual eu falei lá na frente, não é o irmão, você não tem capacidade de poder nenhum de fazer ninguém santo. Você tem a escolha de buscar coisas para a sua vida, decisões para a sua vida, para você se santificar diante de Deus. Mas para a vida de ninguém, nem do seu filho. Eu gerei o céu da minha barriga, então ele vai sentar, falar, comer, andar do jeito. Não tem. Uma hora ele vai crescer, uma hora alguma coisa do mundo vai vir, vai confrontar ele também vai ter que fazer a escolha, ele também vai ter que decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que agrada e o que não agrada a Deus. Poxa, eu queria tanto fazer isso, mas não, isso não agrada a Deus. Então não faça, não faz. E na dúvida, deixa de fazer. Eu costumo sempre falar isso. Ai, mãe, eu tenho dúvida. Será que se eu fizer isso vai estar agradando a Deus? Já teve dúvida? Então não faz. Não faz. Simples assim. Porque aí você vai ter certeza que não vai estar desagradando. Correto? Se eu estou em dúvida, se eu vou fazer algo, vai agradar ou desagradar a Deus, não deixa de fazer logo. Porque não vou ter mais essa dúvida. Correto? Então, assim, que possamos buscar relacionamentos, gente, pautados no quê? No amor, na empatia, de verdadeiramente estarmos querendo ajudar o nosso irmão, de levar a Cristo, de, permanecermos firmes, lutando contra a nossa carne, que não é fácil. Não é fácil. Você vem, isso aí eu tiro de letra, Deus já me santificou, não tem mais pecado que possa me atingir. Vigia, presta bem atenção, ore mais, porque o inimigo, além de ser astuto, a nossa carne é fraca, então que possamos sempre estarmos ali nos poldando, né? Refletindo. Eu costumo fazer assim, sempre antes que eu vou dormir, quando eu acordo, Senhor, eu falei isso, eu fiz isso. Se eu falei algo que não foi do teu agrado, me ajuda amanhã a não falar isso. Aí já acordo, Senhor, me ajuda a ser hoje melhor, me ajuda hoje a amar meu irmão, a ter empatia pelo meu irmão, ajudar o meu irmão, mesmo se eu não tiver condição, mas que o Senhor possa me capacitar e me dar a condição de estar ajudando. Então, a gente tem que buscar isso em Deus. E se eu não parar e analisar a minha vida, eu não vou conseguir corrigir o que está errado. Eu não vou conseguir fugir desse pecado. Então, para concluir, pertencemos a Deus através dos méritos de Jesus Cristo, viu? Não é mérito meu. Foi Cristo. Foi Cristo que fez tudo para que eu pudesse estar aqui hoje, buscando que essa santificação. Mediante a fé para compor os membros da família de Deus, fazer parte da sua igreja, do seu reino, chamados das tarefas para a luz, da morte para a vida, das trevas para a luz, da morte para a vida e da perdição para a salvação, do pecado para a santidade. Por isso que a gente está falando tanto aqui de pecado. Se a gente está falando de santidade, a gente tem que conhecer os pecados da nossa carne e fugir dele. Para quê? Para sermos santos. O oposto, né? Pecado e santidade. Se eu não estou em pecado, eu estou em santidade. Mas como que eu vou saber se eu estou em santidade se eu não sei nem o que é pecado? Mas, Miliana, como uma pessoa não sabe o que é pecado? Tem muitos pecados que a pessoa não se atenta. Igual eu acabei de falar aqui. A pessoa vive falando da vida dos outros. Isso é fofoca. E fofoca é pecado.
Ah, não, eu só comentei. Fofoca. Então, eu tenho que começar a me conscientizar o que é pecado. Ah, isso aqui é pecado? Então, sai fora, senão você não vai estar em santidade. Mas para você saber o que é pecado, você tem que ir lá em Gálatas 5, ler o que Paulo fala sobre pecado e buscar entender. Porque muitas das vezes a pessoa tá aí largadona no pecado, mas acha que não é pecado. Então fica difícil você se corrigir. Ou então arruma uma desculpa. Não, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo e acabou... Não, fulano me magoou, não vou perdoar. Gente, a falta de perdão é pecado. Não interessa, dedo na sua cara, falaram mal de você, mas você tem a obrigação de perdoar, senão você vai estar em pecado, desagradando a Deus. Mas Liliane, não é você que está magoada, não é você que foi ferida, não foi você que foi caluniada, não foi você. Então, há essa questão de você buscar em Deus o que é santidade. Então, você precisa aprender e saber o que é pecado. E entender. E reconhecer a sua fraqueza, sua fragilidade. Então, embora o mundo não pertencemos a ele, uma vez transformado na essência da alma para um novo procedimento de vida, de conduta e comportamento, abrimos mão e renunciamos aos apelos ilusórios e temporários de uma vida de santificação. Para este mundo é vivermos plenamente abundância e nova vida em Cristo, separados para um relacionamento santo com Deus Santo. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que Deus possa vir verdadeiramente estar trazendo à mente de vocês, assim, uma busca mesmo, que hoje em dia é mais difícil ainda, gente. Porque tudo se torna bom, tudo se torna agradável aos nossos olhos. Então, que possamos estar vigilantes em agradar nosso Pai que está no céu e a termos empatia, amor pelo nosso irmão, porque quanto mais as pessoas vivem uma vida que acha que está tudo bom, que está certo, que ela é muito boa, que ela é perfeita, fica mais difícil ainda, né, a convivência social. Então, que possamos buscar verdadeiramente em Deus, porque Deus ele tem resposta para todas as coisas. Ele verdadeiramente muda o homem, ele verdadeiramente transforma todas as coisas. Então, que possamos conscientizar que todo o poder emana de Deus e façamos a nossa parte, que é uma busca de santificação minha, né, pessoal, buscar Deus e levar, né, a sua palavra, o seu evangelho com compromisso. Então, feche seus olhos, que possamos estarmos orando. Senhor, entregamos nossa vida nas tuas mãos, te agradecemos, Senhor, por esse ensino, que o teu Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações e que possamos, Senhor, nos voltar para a sua verdade, para o seu amor, que possamos estarmos debaixo da tua graça, da tua santificação, que teu Espírito Santo venha nos guiar, nos revelar a sua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz a todos e que possamos estar aqui no próximo domingo com a lição número 4 e que Deus abençoe a todos.